Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse vídeo de hoje é muito importante para a gente colocar um equilíbrio no que está acontecendo aqui no Brasil. Eu estou vendo alguns colegas, inclusive colegas progressistas, que estão difundindo um discurso de medo do Bolsonaro, dando ao Bolsonaro um poder que ele definitivamente não tem. A vitória de ontem foi sim uma vitória acachapante. As pessoas criaram uma expectativa de que ia ser uma humilhação, de que as coisas iriam acontecer de uma forma absurda, mas a grande verdade é que isso de fato aconteceu. Mesmo que os números deem a impressão do contrário. Porque as pessoas estão dizendo, não, teve 229 votos a 218. Mais pessoas votaram a favor do voto impresso do que contra. Isto é uma mentira. Nós estamos nos enganando. A grande verdade é que 65 congressistas sequer passaram na frente do Congresso ontem. E esses congressistas votaram não, porque se fosse para votar sim, estariam lá. Então, o resultado de ontem, na verdade, ele foi, deixando bem claro, 284 a 229. Esse é o resultado da votação de ontem. A gente não pode esquecer que nós tivemos uma abstenção e 65 pessoas não foram. Então, é muito importante colocar isso aqui por dois motivos. Primeiro, porque todos aqueles que queriam de fato apoiar o Bolsonaro estavam lá. É a totalidade daqueles que queriam realmente dar o voto favorável ao Bolsonaro. Todos estavam lá. Todos. Não tenha dúvida disso. E, por outro lado, é muito importante a gente entender que o Bolsonaro está nessa campanha de voto impresso praticamente desde quando ele foi eleito. Esse é o grande projeto dele, nós já falamos aqui. Ele ficou um tempo repetindo cloroquina, como se fosse um zumbi, e agora ele está um tempão repetindo essa coisa de voto impresso. E isso é um projeto que talvez seja o projeto mais importante para o Bolsonaro. Então aqueles que querem apoiar o Bolsonaro, que querem demonstrar algum incentivo à política bolsonarista, eles estavam votando ontem lá. E eles foram 229 congressistas. Eles não foram nem a maioria simples. A maioria simples são 257. Eles não foram nem maioria simples, que é necessário para a aprovação de qualquer lei. Não é só... a lei de ontem, né, uma PEC, ela precisa ter 308 votos, não tenha dúvida disso. Mas ontem nós não tivemos nem 257, que é para a aprovação de qualquer lei. Nós não tivemos maioria simples. É importante a gente lembrar isso. Ontem nós tivemos 229 votos. Então foi uma perda gigantesca, foi uma vergonha para o Bolsonaro. Ele não conseguiu atingir o número de uma maioria simples. Então, nós precisamos entender as coisas como elas realmente são. Não se trata de fazer uma militância, não se trata de inventar uma história. Vamos inventar uma narrativa. Não, não é. É a verdade como ela é. É analisar os votos como eles são. Foram 229 votos e contra nós tivemos 284. No momento da votação, 218. Então, essas questões que nós precisamos colocar aqui, elas trazem um outro ponto que eu acho fundamental para que a gente possa chegar em 2022 sem essa coisa de, esconder embaixo da mesa de medo do Bolsonaro. Ele é um bravateiro. Eu tinha falado aqui a respeito desse desfile e as pessoas me corrigiram. Olha, não, vai ter golpe, vai ter golpe. Mas que golpe é esse? Eu vou trazer algumas informações aqui para você, sempre pedindo para você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Nós atingimos 250 mil inscritos, estamos felizes, mas nós estamos na nossa meta de chegar aos 300 mil. Então, por favor, ajude o nosso canal. Dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque seu comentário aqui para eu saber o que você pensa a respeito dessa história toda. Você não precisa concordar comigo, mas é importante que eu saiba se você realmente está entendendo onde eu quero chegar com essa história. Veja bem, nós falamos aqui sobre esse desfile e ontem teve uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita pela Quest Pesquisas. Eles pesquisaram 2,3 milhões de posts. 2.300.000 posts publicados e analisados nas redes sociais. Sabe o que indicou esses posts, indicaram esses posts em relação
a essa tanqueada, esse desfile de tanques do Bolsonaro, 93% são chacota, piada. De 2.300.000 posts, 93% somente críticas ao presidente e piada. Virou piada, virou uma vergonha nacional. E isso de fato aconteceu, algo que nós já tínhamos previsto. Vou deixar aqui o card, se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui. Eu falando claramente antes do desfile o que ia acontecer. Falei, gente, é ridículo, vai ser uma coisa patética. Veja o vídeo, se você estiver duvidando. E as pessoas preocupadas, não, vai ter golpe. Que golpe, gente? Então, ontem nós tivemos uma outra queda do Bolsonaro, além dessa rejeição, né, do voto impresso, nós tivemos uma outra votação no Senado. Então, Bolsonaro perdeu na Câmara e também perdeu no Senado. No Senado foi feita a aprovação do texto base que revoga a Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional, ela é utilizada pelo Bolsonaro para atingir todos aqueles que são contrários ao bolsonarismo. Então o Bolsonaro sempre utiliza essa Lei de Segurança Nacional, um resquício da ditadura, para poder trazer um incômodo para os seus inimigos políticos, adversários, mas ele considera inimigo. E ontem, mais uma vez, mais uma derrota de Bolsonaro. A aprovação no Senado desse texto base que revoga a Lei de Segurança Nacional. Você acha que é pouco? Junto com essa lei, nós tivemos duas questões. Nós tivemos crimes, nesse mesmo projeto, ele define crimes contra o Estado Democrático de Direito, por exemplo, a interrupção das eleições, como o Bolsonaro está dizendo aí, essa lei coloca como crime, e também o uso de fake news nas eleições. Então, nesse mesmo projeto, além de revogar a lei, nós tivemos mais duas facadas. Estou usando a coisa da facada só como, né? Mas tivemos mais duas facadas aí no Bolsonaro, no bucho. Então, o que a gente precisa entender? Foi uma derrota fragorosa. Ele perdeu na Câmara com o projeto do voto impresso, perdeu no Senado com a revogação da Lei de Segurança Pública e ainda virou chacota com esse desfile que ele fez militar, que foi um desastre. É importante a gente saber entender isso para que a gente possa comemorar as nossas vitórias, para que a gente possa entender que dia após dia o Bolsonaro é um derrotado, é um fracassado. E a gente precisa entender isso porque muitas pessoas estão ainda amedrontadas. E se existe uma coisa que a gente precisa fazer hoje para que a gente possa combater o fascismo, é ter a coragem. Nós precisamos ter coragem para enfrentar o fascismo. A gente está acuado, a gente está parecendo estar realmente com muito medo, sendo que o peso de tudo que está acontecendo é gigantesco. Nós tivemos ontem lá, nesse desfile, a presença do ministro da Educação. E o que aconteceu aí há poucos dias atrás? Na verdade, há 3 dias atrás. O ministro da Educação declara que a universidade ela tem que ser para poucos. O projeto de educação do Bolsonaro exclui a universidade para as pessoas. Um projeto completamente contrário ao que estava sendo colocado de uma maneira muito importante para o país, no sentido de melhorar a nossa educação. Esse ministro da Educação que estava ontem lá no desfile, ele declarou isso de forma inequívoca. Ele falou, olha, é para poucos, é para uma elite. Inclusive ele vem dizer, segundo as palavras dele, no futuro são os institutos federais, como é na Alemanha. Na Alemanha são poucos os que fazem universidade. E aí ele diz assim, a universidade, na verdade, deveria ser para poucos. Palavras dele, nesse sentido de ser útil à sociedade. Um ministro da Educação que é contra a universidade. E não existe essa disputa. Educação básica é importante, ensino fundamental, e logicamente o ensino superior, não existe essa briga. Então, o que a gente precisa colocar aqui? Qual é o ponto que a gente precisa levantar? Nós temos um governo terrível em todos os aspectos. Ontem nós tivemos uma inflação de 9%. É bom deixar claro isso. Nós estamos com um governo péssimo na educação,
péssimo na saúde, péssimo na economia. Um sujeito que gasta milhões. Nós colocamos aqui essa ponte que para ele fazer a inauguração custou mais de 700 mil e para construir a ponte custou pouco mais de 200 mil. A gente vê como que é esse critério do Bolsonaro e as pessoas ainda estão amedrontadas. Olha, vai dar um golpe. Olha, vai acontecer isso. Ele vai fazer isso. Ele é louco, ele é maluco. Temos que ter medo dele. Bravateiro, canalha, falastrão. A gente não pode se acovardar perante um canalha, perante um sujeito que tem nas costas a morte de mais de 500 mil pessoas. Nós precisamos entender que vitórias como essas precisam ser comemoradas sim. Nós precisamos nos regozijar sim. Ontem foi o pior dia do Bolsonaro e a gente quer dias que sejam ainda piores. Perdeu no Senado, perdeu na Câmara e foi humilhado com essa tanqueata. 93% de mais de 2 milhões de postagens foram de chacota. Então, tenha coragem. A palavra que eu quero deixar no vídeo de hoje para você é a palavra coragem. Olha, nós tivemos muitos problemas durante a nossa ditadura, a ditadura militar. Foi terrível, mas foi necessário coragem para que aquilo terminasse em 85. Foi necessário coragem para que a gente pudesse vencer aquela batalha. E agora, mais do que nunca, a gente precisa ter coragem para enfrentar essa fascistada que está aí. O problema é sério? Sim. As questões hoje que são colocadas, elas incomodam muito. O país está em frangalhos, como eu disse. Mas nós só vamos vencer essa batalha quando a gente, primeiro, mostrar o ridículo, mostrar que esse sujeito é um patético, perdedor, que é o que ele é. E segundo, ter coragem para a gente não ficar supervalorizando, dar um poder ao Bolsonaro que ele não tem. Ele não tem este poder. E a cada dia isso é provado e comprovado. E você? Você realmente acha que deve dar poder ao Bolsonaro? Escreva seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal, ajudar aqui a nossa meta a chegar aos 300 mil inscritos. Estamos nessa nova meta aqui, que é uma meta ousada, mas com a sua força assim a gente vai chegar lá. Não se esqueça do joinha, se inscrever e também ativar o sininho. Grande abraço, até a próxima.